acreditamos nisso. Fala conosco de uma maneira poderosa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Pode tomar seu assento, querido. Glória a Deus. A história de Jesus, ela é muito bem contada, do livro de Gênesis ao livro do Apocalipse. Você consegue enxergar Jesus em toda a estrutura bíblica, do primeiro ao 66º livro, você consegue enxergar Jesus. Só que uma biografia mais exata do mestre está bem descrita nos 4 evangelhos, e principalmente nessa noite de ceia, é sempre bom fazer menção das coisas que Jesus fazia. Nós temos que tomar o hábito de pregar, de falar mais das coisas que Jesus fazia, das coisas que Jesus pregava, das coisas que Jesus colocava como princípio. E dentre esses 4 evangelhos, a biografia de Jesus enquanto esteve na terra, ela é contada de uma maneira bem similar. Se você parar para pensar nessa introdução, eu preciso só te contextualizar nisso. Nós temos ali o Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 primeiros evangelhos. E os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados os evangelhos sinóticos, porque eles possuem uma narrativa muito parecida. Eles sempre vão tratar Jesus de uma maneira muito igual. Você pode olhar que as histórias, elas se parecem. O livro de João, ele já tem algumas histórias que são únicas, algumas passagens que só tem no livro de João, não tem nos outros 3. Mas certo é que tem um padrão. O livro de Mateus, esse que nós estamos lendo, essa passagem que nós lemos aqui, nós conseguimos ver ela no livro de Marcos e no livro de Lucas, só que no livro de Mateus, nós conseguimos enxergar Jesus como o rei dos judeus. Cada um dos 4 evangelhos vai apresentar Jesus de uma maneira diferente. O livro de Mateus, por exemplo, vai apresentar Jesus como o rei dos judeus. O livro de Marcos vai apresentar Jesus como um servo. O livro de Lucas vai apresentar Jesus como filho do homem. E o livro de João vai apresentar Jesus como filho de Deus. Só que o livro de Mateus, ele representa Jesus como o rei dos judeus, sendo que tudo que Jesus está inserido, ele é governante. Por isso que você vai ver nas parábolas, nos milagres, nas coisas que Jesus está presente, sempre Jesus está governando sobre alguma coisa, sempre Jesus está reinando sobre algo. E para que Jesus ele seja o Senhor da nossa vida, ele precisa estar inteiramente no governo da sua vida, ele precisa estar inteiramente no governo da sua casa. E nessa história aqui, nós vemos 2 polos bem distintos. Nós vemos aqui a naturalidade e a sobrenaturalidade. O que é isso? Nós temos a história na qual Jesus ele vai andar por sobre as águas. E quando nós falamos nesse contexto, num dia de Santa Ceia, você precisa entender que aquilo que o Senhor fez foi algo sobrenatural, foi algo sobre-humano. E existe uma diferença entre aquilo que é natural e entre aquilo que é sobrenatural. Por exemplo, a naturalidade do homem é você acordar, ter a sua rotina todos os dias. A sobrenaturalidade é você transpor essa barreira, romper a barreira do que o homem pode fazer. E isso é somente no campo espiritual. Por exemplo, é natural você acordar, ir na consulta do médico, só que é sobrenatural. Talvez você está desenganado pelo médico e sem mais sem menos ele falar que você está curado, está curada. É natural você, por exemplo, imprimir muitos currículos, entregar para começar a trabalhar. É sobrenatural você não ter a mesma capacitação que os outros candidatos, e mesmo assim Deus te colocar, isso é sobrenatural. É natural, por exemplo, você fazer várias coisas. Sobrenatural é o resultado vir sem mais sem menos. Natural é você colher, é você plantar e colher na medida que você está plantando. Sobrenatural é você colher sem nunca ter plantado. É você já entrar na terra colhendo. Eu preciso animar o seu coração nessa introdução de mensagem, porque Deus está dizendo aqui para alguém, que quando você for entrar na terra que o Senhor te prometeu, você não vai entrar plantando, você vai entrar colhendo. 3 pessoas entenderam, eu vou falar de novo. Quando você entrar na terra que o Senhor te prometeu, você já vai entrar colhendo em nome de Jesus. Então, dito isto, dito esse contexto da sobrenaturalidade, você tem que entender que o Senhor ele sempre quer te colocar no nível acima.
Ele quer te colocar num nível de profundidade, de relacionamento com Ele acima. E para que você entenda isso, você tem que sair do campo que é natural. Você tem que sair do campo daquilo que é lógico. Como assim, pastor? Te falo. O natural, por exemplo, meu querido, é você vir cultuar mesmo. É você vir durante a semana, cultuar, participar da ceia. E isso são coisas, são hábitos, são simbolismos que nos aproximam do Mestre. E Ele deixou para que o homem no campo natural, ele possa participar. O sobrenatural, quando você transpõe essa barreira, é você acordar amanhã pela segunda-feira e falar assim: nossa, eu ainda sinto a presença do Senhor. É chegar na terça-feira, por exemplo, mesmo que você não esteja num ambiente de igreja, num ambiente de culto, e ainda assim você se tornar igreja onde quer que você esteja. Porque você não pode ser somente igreja dentro de quatro paredes, não. Você tem que ser igreja no seu trabalho, na sua casa, quando você está sozinho, longe do seu marido, longe da sua esposa, longe de todo mundo. Você tem que ser igreja em qualquer contexto. Mas quando nós olhamos para esse modo, nós olhamos para esse campo, é um campo totalmente sobrenatural. Porque para o homem é natural demais viver. Só que nós vivemos num tempo em que as pessoas elas têm que sair de um campo de naturalidade. Nós temos que ir para um campo de sobrenaturalidade. Jesus ele falou em uma de suas bem-aventuranças, a partir de Mateus no capítulo 5, na verdade a primeira: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Só que tem pessoas que confundem isso com ser pobre de dinheiro. Jesus não estava falando isso. Jesus estava falando que o pobre ele sempre quer mais, ele nunca está satisfeito com aquilo que ele tem. Ele sempre necessita de mais. E quando Jesus fala que bem-aventurado é o pobre de espírito, é aquele que vem na casa do Senhor e está dizendo: o culto no domingo foi uma bênção, mas eu preciso de mais do Senhor. Ah, mas o culto de semana passada foi uma bênção, mas eu preciso de mais do Senhor. Ah, o último encontro que eu tive com Deus foi muito poderoso, mas eu quero mais do Senhor. Ah, mas a última vez que eu fui batizado no Espírito Santo foi uma bênção, mas eu quero mais do Senhor. Você está entendendo? Você consegue me entender nessa noite? Que o Senhor ele quer te colocar no nível acima, para que você nunca mais tenha medo de orar para enfermo, para que você nunca mais tenha medo de orar para quem está endemoniado, para que você nunca mais tenha medo de pregar a palavra para quem ainda não está convertido, porque quando você começa a viver o sobrenatural, meu querido, não há barreiras para tudo aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. E agora eu quero começar a pregar, pastor. E aqui nós temos essa história muito bem conhecida, talvez você já ouviu ela várias vezes. E quando você entende essa questão do sobrenatural, você precisa entender essa parte. Porque aqui Jesus ele está reunindo os discípulos. Haja vista que antes disso aqui acontecer, você volta alguns versículos atrás, mais precisamente no verso 13. Você está vendo que Jesus ele ainda pede para os discípulos entrarem no barco. Jesus ele acaba de receber a notícia de que João Batista teve a cabeça decepada. Então ele vai com os discípulos, ele vai cumprir o reino, ele não para. E ele vira para todo mundo e fala assim: vamos entrar no barco e ir para o outro lado. Só que aparece o que no meio da história? A multidão. A multidão sabe que Jesus estava para entrar naquele lago e atravessar do outro lado, e a multidão se apresenta. Detalhe importante, Jesus já queria ensinar um princípio para os discípulos, só que a multidão estava entre eles e Jesus. A multidão ela sempre vai aparecer, nos provando um detalhe muito importante, que as multidões elas sempre vão fazer uma separação e um atraso naquilo que Deus tem para fazer para você, um atraso para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. A multidão ela sempre vai querer atrasar o processo de Deus na sua vida. Eu preciso te dizer, se você quer viver o sobrenatural de Deus, você tem que começar a querer adquirir uma mentalidade de sair do meio da multidão. Você pode ter andado na multidão por muito tempo, mas você precisa tomar uma mentalidade de sair do meio dela, porque a multidão ela é assim, ela sempre vai querer multiplicação de pães, a multidão ela sempre vai querer estar presente para ver os milagres, mas quem é discípulo de verdade, ainda que não tenha milagre, ainda que tenha tempestade, ainda que tenha bonança, ainda que tenha miséria, ainda que tenha necessidade, ele permanece de pé, ele não arreda, porque ele é discípulo. E quem é discípulo de Jesus, ele precisa sair da multidão, e Jesus te chama hoje para sair da multidão. Aleluia! Saia da multidão.
Eu quero abrir um parênteses importante. Eu me lembro de Jairo. Jairo, quando foi ter com Jesus, a sua filha já estava para morrer. Jairo, ele era chefe da sinagoga. Chefe da sinagoga, ele sempre andava com a sua turma. Porque ele era um homem, um chefe religioso. Então ele sempre andava acompanhado de pessoas. Mas a Bíblia diz que Jairo, ele sai da sinagoga e foi ter com Jesus sozinho. Porque aquele que faz aquilo que ninguém tem coragem de fazer, vive aquilo que ninguém está preparado para viver. Jairo, ele saiu da sua turma e foi ter com Jesus. Você quer receber coisas do mestre? Você quer receber algo novo de Jesus? Esteja preparado para se desvencilhar da multidão. Só que um detalhe importante, essa multidão estava sedenta, e Jesus opera um milagre poderosíssimo aqui. Qual milagre? Jesus, ele opera a primeira multiplicação de pães e peixes. É glorioso. Jesus manda todo mundo se assentar. Estava todo mundo com fome, aparece o rapazinho, 5 pães, 2 peixes, Jesus faz, multiplica, aparecem ali os 12 cestos cheios, e aquilo ali é uma bênção. Quem aqui quer viver milagre do Senhor? Diz, não, sem medo, quem aqui quer viver milagre do Senhor? Glória a Deus. Entenda, que Jesus, ele opera esse milagre, e logo após, diz o texto, verso 22, logo após, Jesus manda com que os discípulos vão para o barco, e ele vai despedir as multidões. Detalhe, Jesus, ele está retirando os discípulos de um ambiente de milagre, de um ambiente de festa, de um ambiente de multiplicação, de um ambiente totalmente favorável, e coloca os discípulos para ficarem em um barco, prestes a entrar em uma tempestade. Entenda que Jesus está removendo eles de um ambiente de milagre, está colocando eles num ambiente de tempestade. Quem quer viver o sobrenatural com Deus aqui? Agora você tem que estar preparado para responder a outra pergunta. Você tem que estar preparado para renunciar os cestos cheios que um dia ele encheu na sua vida. Porque Jesus, ele manda com que os discípulos, eles vão para o barco, só que os discípulos, eles não levam os 12 cestos cheios. Leia! Eles não levam, eles têm que deixar para trás, porque tem coisas novas que o Senhor quer fazer na tua vida, mas Ele ainda não pode fazer, porque você vive carregando carga do passado, você vive carregando coisas entulhadas do passado. Para de querer ficar desenterrando coisa que o Senhor já mandou você largar para lá. O Senhor já esqueceu por que você está querendo desenterrar. Deus quer fazer coisas novas na sua vida, na tua casa, na tua família, na tua empresa. O Senhor quer fazer coisas novas sobre você. Um detalhe que eu tenho para te falar, uma dica importante é: pare, abra mão daquilo que é passado, abra mão dos cestos cheios, que o sobrenatural virá sobre a tua vida, e você viverá um tempo tão glorioso na tua vida. Quem quer viver o sobrenatural tem que estar preparado para renunciar a muitas coisas. O problema é que a gente não quer renunciar. O problema é que às vezes a gente quer ficar agarrado nos cestos cheios. É importante ter os cestos cheios, é importante participar de um ambiente de milagre, mas milagre nunca vai te fazer crescer do mesmo modo que uma tempestade pode te fazer crescer. Eu tenho que falar isso daqui para alguém, o glória dela me animou. Eu tenho que falar isso daqui porque talvez você estava vivendo num contexto que você estava totalmente abastado, que você estava com o cesto cheio, e aí sem mais, sem menos, de uma hora para outra o negócio degringolou, só foi ladeira abaixo, como diz o ditado popular. Você só começou a estar numa decadência, você olha para um lado, olha para o outro, é problema. Talvez você se pergunte: a Deus, o que é isso? O que está acontecendo? É Deus dizendo: eu estou te tirando do ambiente de cesto cheio, eu estou te levando para uma tempestade, mas fique tranquilo, mesmo no meio da tempestade eu sou Deus da sua vida, eu sou Deus para te sustentar, eu sou Deus para te dar a mão no dia ruim, eu te sustento num ambiente desfavorável, eu sou Deus da tua história e eu não abro mão de você. Eu estou sentindo a presença do Eterno aqui nessa noite. Deus me disse: pastor, eu vou falar aqui, até ontem eu não sabia que eu ia pregar, a senhora sabe disso? Eu estava relutando. O pastor me chamou tem muitos tempos para vir aqui. Deus, o que eu vou falar? Deus, o que eu vou falar? Deus me deu essa palavra ontem, meu irmão. E Deus falou assim para mim: eu estou virando chave de destinos ali nessa noite.
O Senhor está virando destinos aqui hoje. Talvez você estava vivendo esse contexto totalmente favorável para a sua vida. Aí você se viu numa situação em que o Senhor te tirou de um ambiente de milagre e te coloca num ambiente de tempestade. Parece loucura esse negócio. Eu fico imaginando, pastora, todo mundo ali celebrando, todo mundo ali, nossa, os meus cestos estão cheios, eu participei de um milagre. Aí eu fico imaginando Jesus chegando para acabar com a festa. Larga o cesto e vai para o barco. Os olhos naturais, eles estavam olhando aquele cesto, a Bíblia me dá essa margem para eu conjecturar, eles estavam olhando aqueles cestos cheios, talvez eles estavam pensando, dizendo, mas que loucura que é essa? Eu acabei de participar de uma multiplicação, por que é que ele está me tirando do ambiente de multiplicação, está me lançando numa possível tempestade? É Jesus dizendo, eu quero te ensinar uma coisa nova, mas para eu te ensinar uma coisa nova, eu tenho que te tirar desse ambiente de conformidade. Os milagres são importantes, são sim, eu oro para que eles sejam constantes na sua vida. Só que os milagres, eles te deixam conformidade. Os discípulos, ao pegarem os 12 cestos cheios, eles poderiam comer entre eles e ficar sentados numa praia. Os 12 cestos cheios fazem com que você fique se assentado numa praia, comendo, viva a sua rotina, e talvez você nunca vai crescer com aquilo. Aí chega Jesus dizendo, eu quero te colocar no nível tão alto, mas eu preciso com que você abra mão de algumas coisas. Eu preciso que você abra mão desses relacionamentos do passado. Eu preciso que você abra mão dessa sua vida de carnalidade. Eu preciso que você abra mão dessa vida que você levava. Eu preciso que você renuncie algumas coisas. Eu preciso que você renuncie o seu eu. Eu preciso que você renuncie as suas mentiras. Eu preciso que você renuncie algumas coisas. Eu preciso que você renuncie os cestos velhos, porque eu tenho uma coisa nova para fazer na sua vida. Tem gente que fica se contentando com o cesto cheio, sendo que o pão da vida quer andar do lado dele, rapaz. Os cestos cheios, ele vai ficar com os pães que os pães naturais podem nos abastar. Os naturais, eles podem abastar a nossa fome natural, mas o pão da vida, ele pode te sustentar pela eternidade. O pão da vida que é Jesus está aqui hoje para te dizer, eu tenho um pão que é muito mais poderoso daquilo que enche o seu cesto. Eu sou o pão da vida e eu quero sustentar a tua casa. Escute, você não vai comer o pão que o diabo amassou. Você vai comer o pão que amassou o diabo. O pão da vida desceu do céu para amassar o diabo, irmão. Chega de viver essas migalhas que o mundo te oferece. Chega de viver essas migalhas, porque tudo aquilo que talvez você viveu, cesto cheio, não passam de migalhas. Perto daquilo que Deus pode fazer, é só a ponta do iceberg, perto daquilo, da profundidade que o Senhor quer te colocar. Então você precisa entender que o Senhor quer com que você renuncie muitas coisas, para que Ele te faça viver no nível de sobrenaturalidade. Então, nós vemos os discípulos, eles entram no barco, e Jesus não foi com eles, porque o barco foi assontado pelas ondas. Detalhe do texto. Meu irmão, eu sou professor de teologia, e se tem uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos você quer descobrir segredo bíblico? Faça perguntas. Leia a Bíblia fazendo porquês. Por que disso? Por que está assim? Aí você precisa entender o porquê que o vento era contrário. Detalhe. Aquilo ali, apesar de ser chamado como Mar da Galileia, ele era considerado mar porque a informação que eles tinham científica da época permitia com que eles falassem que era um mar. Só que na verdade é uma grande lagoa. Israel, ele é banhado por grandes lagos, como se fosse a Lagoa da Pampulha para nós aqui. Então eles chamavam de mar porque a informação que eles tinham que era mar. Só que na verdade era uma grande lagoa. Você pode pesquisar isso. Era uma grande lagoa, o Lago de Genezaré ou Mar da Galileia, a mesma coisa. Detalhe, no momento em que eles estão lá naquele mar, no lago, não existe tempestade em lagoa, meu irmão. Não tem como ter tempestade em lagoa porque não existe correnteza. Correnteza existe somente no mar. Não existe correnteza em lagoa, não existe correnteza em represa, não existe.
A tempestade só pode acontecer no mar porque ele deságua no oceano. Então a Bíblia está dizendo que o vento era contrário, uma tempestade estava se formando. Você consegue entender isso? Você consegue entender aqui nessa noite que uma tempestade sobrenatural está acontecendo no meio de uma lagoa? Então nem todo vento contrário que está vindo contra você, meu irmão, é sinal daquilo que é natural. Às vezes é só o sobrenatural querendo te distanciar daquilo que o Senhor quer fazer. Mas Jesus está prestes a descer da montanha hoje para se encontrar com o barco da sua vida. Começa uma tempestade. Não tem como, pastora, ter tempestade no local que é lagoa. Mas começa um negócio que era contrário, um vento contrário vinha contra eles. Eles ficam a muitos estádios da terra, entre 5 e 6 quilômetros. Meu irmão, 5, 6 quilômetros é daqui como se estivesse indo lá para o hospital de Santa Rita. Eles já estavam muito longe, eles já não estavam acessíveis para o Senhor. Só que aí a Bíblia diz que na 4ª vigília da noite ele demora e ele chega para descer. Olha só, 4ª vigília da noite é o último período da noite. É um período entre as 3 horas e as 6 horas da manhã. Um horário que crente ama, né? Quem aqui acorda 3 horas da manhã ainda para orar? A pastora anotando todo mundo aí. É um horário que crente ama. Entre as 3 e as 6 da manhã é a última vigília da noite. Toda vigília para o judeu ela é dividida por vigílias. 4 no total. Ela começa a partir das 18 horas. A última vigília do judeu, ela vai compreender um período entre as 3 horas e as 6 horas da manhã. No momento em que a noite está indo embora e o dia já está para raiar. Só que você precisa entender um detalhe que é muito poderoso nessa história, eu tenho que aplicar isso aqui na sua vida. No exato momento em que a noite já está indo embora, é neste exato momento em que ela mais fica tortuosa. Só que também é sinal que o sol está para nascer, que o sol está para raiar. E você precisa entender que no momento em que, na 4ª vigília da noite, Jesus decide sair da montanha e encontrar com o barco deles, é uma mensagem poderosa que ele está passando. Qual? O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem logo ao amanhecer. Ah, meu irmão do céu, eu quero animar o seu coração aqui nessa noite. O sol da justiça está descendo hoje no barco da tua vida, para mudar o quadro que você estava vivendo. Eu não sei qual o cenário que você estava vivendo, eu não sei que tipo de contexto que você estava vivendo, mas o sol da justiça, ele desce hoje no barco da sua vida. Ele escolheu o seu barco para acabar com essa noite tortuosa. O choro pode ter durado por muito tempo, mas a alegria vem logo ao nascer do sol. O sol da justiça escolheu o teu barco e coisas novas vão acontecer sobre a tua vida. Vão acontecer. Vão acontecer. No último período, tinha que ser esse último período. Meu irmão, nenhuma vírgula na Bíblia está por acaso. Jesus desce. E não foi acidente não, tá? Não foi acidente que ele escolheu o barco dos discípulos, não. É plano. A Bíblia diz que tinha outros barcos junto à margem. E Jesus escolheu entrar no barco de Pedro e André. Não é acidente não, meu irmão. Ele não te escolheu à toa. Ele não te escolheu por acaso. Ele não te escolheu porque não tinha outros. Ele te escolheu exatamente porque o plano dele já estava registrado, que a tua vida estava inserida no plano de Deus. Ele já sabe seu CEP, sabe teu CPF, sabe onde você mora, sabe os fios de cabelo que tem na sua cabeça, sabe a palavra que você vai falar, sabe dos teus costumes, sabe das tuas qualidades, dos teus defeitos. Ele te conhece antes mesmo de você nascer. Então Jesus, ele não te escolheu por acaso. Ele não resolveu te dar um ministério por acaso. Ele não resolveu ter um compromisso com você por acaso. É plano de Deus. E a palavra fala que os planos do Senhor não podem ser frustrados, meu irmão. O plano de Deus vai se cumprir na tua vida. Eu já estou profetizando. O plano de Deus vai se cumprir na tua vida. O plano de Deus se cumprirá na tua história. Você viverá os sonhos mais maravilhosos do Senhor. Jesus está descendo no teu barco hoje para mudar o quadro da tua vida e para te dizer: eu aqui desço para acabar com essa noite tortuosa. Eu desço aqui para acabar com esse cenário de noite, com esse cenário de morte. Eu venho trazer a vida, e Jesus está distribuindo a vida dele sobre você, e a tua vida nunca mais será a mesma. Não será mais a mesma.
Olha isso. Detalhe que eu estou sentindo Deus aqui, cara, estou sentindo a presença de Deus aqui. Detalhe que quando Jesus está descendo, ele vai de encontro ao barco dos discípulos. Os discípulos eles já começam a conjecturar o que era aquilo que eles viram um vulto. Pensa, olha o contexto que crente adora: de madrugada, noite tortuosa e ver vulto. É um contexto que crente ama. E vê um vulto aparecendo. Pensa, você está orando, Senhor, me dá uma resposta. Aí aparece um vulto branco no meio da madrugada aparece para você. E ainda fala o seu nome, imagina. Eu conheço crente que fica orando para anjo aparecer. Na hora que ele aparece, tem gente que sai correndo. Aí Jesus aparece. Exatamente numa hora que ninguém esperava. E nessa hora que ele aparece, muita gente tomada de medo gritaram: é um fantasma. Eu já li a Bíblia inteira várias vezes. A primeira vez que eu vejo a palavra fantasma na Bíblia é aqui. Primeira vez. Se você abrir Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, para trás, você não vai ver essa palavra fantasma. Nem tradução, nem transliterado. Primeira vez. Um fato inédito. Um fato inédito está acontecendo aqui. Agora, por que está acontecendo esse fato inédito? Porque Jesus está se apresentando. Eu preciso aplicar isso aqui na sua vida porque é muito forte. Porque todas as vezes que Jesus vai se encontrar com o barco da sua vida, fato inédito, fato novo vai acontecer. 3 pessoas acreditaram, eu vou falar isso aqui de novo. Ele desceu aqui hoje na Deus Conosco, nessa noite, para te falar, porque todas as vezes que ele aparece no ambiente, é um fato novo que ele aparece, é um fato novo que ele te entrega, é um fato novo que ele muda em você, é um fato novo que ele vira uma chave em você, é um processo novo, é uma palavra nova, é uma revelação nova. Meu Deus do céu, o Espírito Santo de Deus está me dizendo aqui, que tem gente que cantava de um jeito, vai a partir dessa noite, vai passar a cantar de outro. Ele te dá uma revelação nova, ele te dá pregações novas, ele te dá uma autoridade nova, ele te dá uma profecia nova, ele te dá uma palavra para você caminhar nova. Todas as vezes que Jesus se apresenta, um fato inédito está acontecendo, um fato novo está acontecendo aqui nessa noite. Está escrito lá no livro de Isaías: não considerei as coisas passadas, nem levar em conta as antigas, porque eis que eu faço no meio de vós coisas novas. Ele faz coisa nova no seu trabalho, ele faz coisa nova no seu ministério, ele faz coisa nova na tua casa, ele faz coisa nova no teu casamento, ele faz coisa nova sobre a tua vida, ele renova todas as coisas. Meu Deus, ele está mudando estrutura de pessoas aqui. Tem gente aqui que já estava querendo engavetar o ministério. Mas Deus me trouxe aqui para te falar nessa noite. Vai engavetar porque eu não mandei você engavetar. É só um processo. A tempestade chegou, mas Jesus está se apresentando para te apresentar um fator novo, uma pregação nova, um manto novo. Tudo que nós precisamos nessa geração é alguém que se levante com um manto novo, com fogo diferente, é alguém que se levante com uma autoridade diferente, é alguém que não vai ter medo de pregar, é alguém que não vai ter medo de transbordar Cristo, o viver de Cristo na sua vida. Você vai viver o fato novo de Deus a partir dessa noite. O pastor, eu sou meio pentecostal, você não repara não. Eu já estou entrando aqui, meu irmão. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Deus está me dizendo, Ele está mudando história de casamentos aqui. Gente que estava vivendo de aparência, santo, você sabe que é com você. Gente que estava vivendo de aparência já, mas Deus manda te dizer nessa noite: eu mudo hoje a chave, eu trago algo novo. Libera esse perdão hoje em nome de Jesus. Ah, meu Deus do céu, eu vou marchar, hein? Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui.
Eu estou sentindo a presença do Eterno aqui, como se Ele estivesse descortinando os céus nessa igreja, como se Ele estivesse mandando os anjos descendo aqui, como se pessoas que estivessem no estado que eles já estavam vegetativo, estava igual um vale de ossos secos, o cenário estava totalmente desfavorável, você talvez aceitou esse ambiente de passividade, mas o Senhor hoje, Ele manda você abrir essa sua boca de profeta, profetiza sobre o vale de ossos secos, e a vida vai voltar nesses sepulcros caiados. Deus manda dizer, a vida nova descendo sobre você, tem vida chegando na tua casa, tem salvação chegando na tua casa, Arabadacalabassúbia, eu estou sentindo a presença do Eterno aqui, tem salvação hoje neste lugar. Tem salvação chegando. Esse menino que te deu trabalho muito tempo está desviado. Você sabe que ele é de altar. Você sabe que ele até toca instrumento. Deus manda te dizer, ele vai voltar para essa casa. Ele vai estar tocando nesse altar. Porque ele não é plano seu, ele é plano de Deus. Não para, mulher. Não para de orar. Não para de buscar. O fato inédito está chegando hoje. Meu Deus. O fato inédito não vai parar, porque Jesus ele aparece naquela hora para falar assim, tem de bom ânimo, não tenha medo, sou eu que estou aqui. Você não está vendo o vulto, você não está assustando, não é coisa do diabo, sou eu que estou aparecendo. Para de achar que é o diabo, para de ficar com medo, sou eu que estou descendo. Pode parecer que é coisa do diabo, porque existem respostas do alto que vem disfarçado de problema, tem resposta do alto que vem disfarçado de tempestade, tem resposta do alto, meu Deus do céu, gente recebendo, tem resposta do alto que vem disfarçado de problema. Talvez você está vivendo um problema, mas é só o disfarce que Deus está colocando para te apresentar um negócio novo, para te apresentar um fato diferente. A porta talvez fechou para você do emprego, santo, mas é Deus te falando aqui hoje, eu estou querendo te dar coragem para você abrir seu próprio negócio, eu estou querendo te dar coragem para você empreender. A porta está fechada, mas a tempestade está revelando o quanto você pode ser bom, o quanto eu posso te usar. O Senhor está dizendo nessa noite, existe um fato novo acontecendo nessa noite. Olha aí, tem gente pegando, tem gente recebendo lá atrás, tem gente recebendo aqui no meio, aleluia. É a resposta descendo, a resposta ela vem disfarçada de problema. O negócio é quando você sucumbe ao problema, mas Jesus está dizendo, não, esse problema que veio para você disfarçado, foi só para revelar a tua verdadeira força, porque Jesus ele vira e fala assim, tem de bom ânimo, não temais. Olha aqui para mim, meu irmão, a última coisa que você fala para quem está morrendo de medo é calma. A última coisa que você fala para quem está totalmente nervoso é calma. Quem é casado aqui? Cadê os homens casados? Não esconde não, pelo amor de Deus. Se a sua esposa está nervosa, você vai falar calma, amor? Você não vai falar calma, amor. Alguém está com medo, aí você vai virar para ela e falar assim, não tem mais. Quem aqui tem medo de barata? Deus sabe. Imagina eu viro para você e falar assim, tem uma barata debaixo do teu banco. Você vai começar a desesperar, eu viro para você e falar assim, não tem mais. Parece estranho, pastora. Por que Jesus faz isso? Eu li isso aqui no grego. Que o Novo Testamento é escrito no grego. Não tem mais no grego é terceu. E as palavras em grego e em hebraico, elas têm duplos ou vários sentidos. E terceu tem o sentido de expressar uma força interior muito forte. Quando Jesus fala terceu, ânimo, o que Jesus está dizendo? Tem uma força tão grande aí dentro, que você não conhece, mas somente a tempestade e eu descendo como resposta que eu posso revelar ela. Deixa eu pregar para você, deixa eu ser pregador na sua vida, deixa eu ser profeta. Existe um leão rugindo aí dentro que está adormecido,
que você nunca vai saber a força que tem aí dentro até a tempestade se revelar. Você nunca vai saber a força que tem dentro até a tempestade ficar disfarçada para você. Você nunca vai saber a força que tem dentro até o Senhor te colocar no meio de um ambiente de calamidade. Ele te tirou desse ambiente de milagre para te falar. Eu estou descendo aqui com uma resposta hoje e eu estou extraindo o melhor de você. Eu estou expressando uma força muito grande que tem dentro de você. Você nunca vai saber que você pode ser um grande pregador até o Senhor te colocar no deserto. Você nunca vai saber que você pode ser um grande empresário até o Senhor fechar a porta de uma empresa para você. Você nunca vai saber que pode ser alguém usado por Deus até o Senhor te colocar no estreito. Você nunca vai saber o seu potencial até você ser colocado em uma tempestade. Deus está dizendo isso aqui para alguém aqui nessa noite. Eu estou expressando uma força que você jamais sentiu antes. Meu Deus do céu, você vai ter autoridade. Deus está colocando autoridade na mão de pessoas aqui. Deus está colocando autoridade, e você só pode expressar essa força por causa da tempestade da resposta. A resposta está descendo aqui hoje, e o Senhor está te dizendo, você vai expressar essa força poderosa que está aí dentro. Gideão, ele virou para Deus e falou assim: Senhor, eu sou o menor da minha casa, a minha casa é o menor de todas. Deus virou para ele e falou assim: vai nessa tua força, porque eu sou contigo, Gideão. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você sabia que o leão, ele tem dois sons. Ele tem o rugido, ele tem o bramido. Quem sabia disso? O rugido e o bramido. São dois sons diferentes, não confundam. Existem situações na qual o leão ele pode rugir, ou existem situações que ele pode bramir. Rugido é quando ele quer demarcar o território. O bramido é quando ele quer pegar uma presa. Agora olha só que coisa poderosa. Está no livro lá de 2 Pedro, 1 Pedro. Vigiai, pois o seu adversário está como leão, bramindo, buscando a quem tragar. Como um leão, porque ele não é um. Ele tenta imitar. Mas ele fica bramindo. E o leão ele só vai bramar sobre duas situações. Pergunta para mim, quais? Só se todo mundo perguntar. A primeira situação que o leão ele vai bramir é quando existe uma ameaça perto dele. Você sabe por que o diabo ele se levanta contra você? Você sabe por que o diabo ele lança perseguição contra você? É porque ele sabe que você de pé se torna uma ameaça para ele. Você sabe por que ele tenta parar o seu ministério? Você sabe por que ele fica tentando disseminar fofoca na igreja, picuinha dentro da casa do Senhor, tenta colocar rebelião dentro da igreja, porque ele sabe que essa igreja unida e de pé, meu irmão, se torna uma ameaça para ele. Ele só se levanta contra alguém que pode representar um tipo de ameaça para ele. O segundo motivo que o leão vem a bramar, e esse me faz voar, é quando ele chega no lugar e existe um leão maior do que ele. 3 pessoas pegaram, eu vou falar isso aqui de novo. O leão ele vai bramar na segunda situação, quando ele chega na selva e existe um leão que é muito mais forte do que ele. Quando tem um leão maior do que ele não ruge, porque ele sabe que o leão que vai rugir é mais forte do que ele. Satanás ele fica te olhando, querendo te pegar, mas todas as vezes que ele vai te olhar, está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 5, que Jesus é o leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Quando ele olha para sua casa, ele vê um leão de Judá, ele vê um leão maior do que ele pode até se levantar, ele pode ter lançado contenda, ele pode ter lançado perseguição, ele pode ter lançado doença, enfermidade. Satanás ele pode estar te perseguindo de todos os lados, você pode estar até cercado, mas na hora que ele bate o olho em você, na hora que ele bate o olho na sua casa, na hora que ele bate o olho no seu ministério, ele está dizendo: existe um leão muito maior do que eu ali, existe o leão da tribo de Judá, e hoje o leão da tribo de Judá está rugindo hoje a teu favor. Ele vai botar todo o inimigo para correr. O leão está rugindo hoje sobre a tua vida. Ele é o leão, ele é o governante, ele está sobre todas as coisas. Ele é o nosso Deus. Aleluia! Agora, quando Jesus ele aparece como um leão, detalhe, ele está no meio da tempestade, andando por sobre as águas, meu irmão.
No momento que ele está andando por sobre as águas, Pedro vira e fala assim: se é o Senhor, manda-me ter contigo. Que homem corajoso. Por que que Pedro é que teve essa coragem? Porque existem revelações que Jesus vai dar para mim, que não vai dar para você. Existem revelações que Jesus vai dar para você e não vai dar para mim. Existem revelações, existem pregações que o Senhor vai te dar num secreto e não vai dar para outros pregadores. Existem mantos que o Senhor vai te contar, que Ele não vai contar para outros profetas, mas vai falar com você. Existem pessoas que o Senhor vai revelar segredos, mas não vai revelar para você, porque quando Ele se revela, Ele revela algo novo, Ele sempre vai trazer um fator diferente, Ele sempre vai colocar uma revelação nova. Aí Jesus, Ele se apresenta na faceta de que Ele quer revelar uma coisa nova na vida de Pedro, que Ele quer colocar uma coisa nova na vida de Pedro. Por que é que nenhum outro discípulo foi se apresentar? Porque a revelação não era para os outros, a revelação era para Pedro. Jesus, Ele chega para você hoje para te falar assim: olha, eu não chamei o outro para fora do barco, eu chamei foi você. O que eu tenho para falar é com você, o que eu tenho de revelação é para você. Ah, mas está faltando fulano, ciclano, beltrano aqui nessa igreja. Ah, meu irmão, parabéns, o Senhor te trouxe, foi aqui, é para você escutar, porque Jesus, Ele tem uma revelação diferente para você. O caos está revelando a força que você tem, e Jesus está trazendo para fora a força interior que está aí dentro. Eu estou sentindo a presença do alto, eu quero profetizar, levante a sua mão. Eu profetizo em nome de Jesus, que as muitas tempestades, elas não vão parar o agir de Deus na tua vida, elas não vão parar aquilo que Deus quer fazer. As tempestades vão revelar a tua força, e Deus está dizendo: é chegado um tempo novo, em nome de Jesus. Deixa eu ser pregador chato. Fala para pelo menos 2 pessoas: é chegado um tempo novo sobre a sua vida. Mas fala com convicção, pelo amor de Deus. Fala assim: é chegado um tempo novo sobre a sua vida. Meu Deus. O pastor Gilson tinha que estar aqui, mas o que eu vou falar vale para a igreja inteira. Deus virou para mim e falou assim: olha, fala para eles que é chegado um tempo de crescimento nessa igreja. Não é jargão de pregador, meu irmão. Eu sou profeta aqui nessa noite. O Espírito Santo está dizendo, porque talvez o ministério pode ter passado por alguma poda por muito tempo, mas o Senhor está dizendo: eu que estou fazendo crescer, sou eu que tirei os ramos infrutíferos, sou eu que tirei os ramos improdutivos, porque é chegado um tempo de crescimento, é um tempo de relevância. Você vai olhar para cada esquina desse bairro aqui, alguém vai falar: mas a Deus conosco tem um impacto poderoso aqui. É o que é isso? É um fator novo de Deus chegando, e Deus conta com a sua vida. É por isso que você não pode guardar ministério, você não pode guardar revelação, você não pode guardar pregação. Talvez você está com o ímpeto todo aí, talvez você quer até abrir uma célula na tua casa, você estava tímido, mas o Senhor hoje te desperta para te falar: larga de timidez, para de vergonha, fui eu que te chamei, não foi o homem que eu te chamei, eu limpei a tua conduta, eu te conheço, eu tirei você do lamaçal de pecado, fui eu que estabeleci a tua vida, e eu te uso nessa terra com autoridade. Crê nisso, meu irmão? Você acredita nessa palavra? Pedro, então, reparando na força do vento, isso aqui me chama a atenção. Reparando, porém, na força do vento, começou a submergir. Muitos de nós somos assim. Vivemos reparando nas informações, porque existem 2 vertentes. Quantas vertentes? Informação e revelação. Quem tem revelação, ele não precisa se preocupar com informação, mas quem tem informação, ele sempre vai se esquecer da revelação. Eu vou te explicar isso daqui melhor. Pedro, ele tinha uma revelação. Qual que era? Você vai andar por sobre as águas. Mas tinha uma informação: a tempestade ainda está agitada. Por quê? Você está realmente achando que o Senhor vai acalmar as águas para você andar por sobre elas? Ele te chamou, foi num ambiente de caos mesmo.
Tem gente que está esperando a nuvem ficar branda. Tem gente que está esperando a tempestade acalmar. Tem gente que está esperando a situação amenizar para ele tomar uma posição. O Senhor está te dizendo, eu te chamei, foi no meio da tempestade mesmo, santo. Toma coragem, tenha hombridade. Eu te chamei, foi no meio de uma tempestade. Eu não estou chamando você para você esperar. Mas nossa, na hora que o sol surgir, na hora que a tempestade for embora, é que eu vou começar a fazer. Meu irmão, não espere as coisas ficarem tranquilas, não. É no meio do caos que você vai pregar. É no meio do caos que você vai ser usado. É no meio do caos que você vai abrir empresa. É no meio do caos que você vai fazer conexões. É no meio do caos que o Senhor vai te levar a lugares. É no meio do caos que o Senhor vai te apresentar pessoas. É no meio do caos que o Senhor vai te fazer atravessar a fronteira. Ah, meu Deus do céu, tem missionário aqui nessa noite, Jesus. Arabadacalabassúrbia. Assim diz o Senhor para a tua vida. Ele carimba o teu passaporte aqui hoje. Ah, mas você está dizendo, Ele me prometeu as nações, mas eu não tenho um tostão furado no bolso para atravessar. Deus está te dizendo, quando eu te chamei, eu não olhei para a tua conta bancária. Quando eu te chamei, eu não olhei aquilo que você tinha. Quando eu te chamei pela minha vontade. É no meio da tempestade mesmo. Então, sob essa palavra, lance a tua rede. A minha única pergunta para você é, o que você está esperando para tirar seu passaporte? Deus já falou assim, vou te enviar em missões. O cara não teve a coragem de tirar o passaporte até hoje. Ah, mas eu não tenho dinheiro, meu irmão. Deus brotou pão no meio do deserto. Você acha que Ele não tem capacidade de levantar alguém para comprar um passaporte para você? É porque você está muito de olho na informação. Existe revelação e informação. Você quer ver um exemplo muito poderoso? Teve gente que olhou o cenário político brasileiro e ele falou assim, nossa, mas porque o Bolsonaro perdeu agora a igreja, vai dar ruim para a igreja, vai fechar a porta de igreja, o negócio vai perseguir, é que o outro candidato que entrou lá agora vai perseguir. Meu irmão, não estou aqui querendo fazer partidarismo, mas a maioria da igreja começou a ficar tomando essa defensiva, começou a adotar esse discurso, começou a falar assim, nossa, a informação que vai ter é que vai ser isso, vai ser aquilo, meu irmão. Lula pode aumentar preço, ele pode perseguir, ele pode falar, eles podem colocar ideologia de gênero, mas Jesus um dia ele falou assim, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A revelação, aleluia, pode aplaudir o Senhor, se for para o Senhor pode ser mais forte. A informação é que a igreja vai ser perseguida, que vai baixar a porta, que vai fazer isso, que vai aumentar. A revelação é que nós temos a palavra do Senhor sobre nós. A revelação é que nós temos o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. A revelação é que o Senhor nos dá autoridade. A revelação é que o Senhor será o nosso provedor. A revelação é que Ele é o nosso Senhor dos exércitos. A revelação é que Ele nos sustenta no tempo de batalha. A revelação é que Ele ainda está conosco. Eu não sei qual que é o cenário da tua vida, mas Deus manda te dizer sobre o cenário adverso. Ele profetiza a vida hoje sobre a tua vida. Porque talvez o cenário da sua vida, você está vivendo sob informação. Deixa eu te falar, o Senhor não te chamou para viver debaixo de informação, Ele te chamou para viver debaixo de revelação. Qual que é a informação? O dinheiro vai acabar, não vai ter como pagar os negócios. A revelação, o Senhor vai prover no outro dia. A informação, mas eles estão falando, estão perseguindo. A informação está totalmente ao contrário, diversa daquilo que Deus se apresenta para fazer. Mas a revelação é que o Senhor está te dizendo, eu sustento, eu pego na tua mão, eu tirei você daquele tempo ruim. Não vai ser esse tempo, não vai ser essa informação que vai acabar com você. A informação está te cercando, mas o Senhor está te dizendo nessa noite, eu tenho uma revelação nova para fazer na tua vida. Eu tenho uma revelação nova para colocar no teu coração. Eu tenho uma revelação nova para colocar no teu entendimento. A informação é que talvez eles vão baixar a porta de empresa, talvez você vai ficar sem emprego. A revelação é que o Senhor, Ele sustenta a tua vida. A revelação é que o Senhor abre portas para você. A revelação é que o Senhor, Ele provê a tua vida. A revelação é que o Senhor caminha contigo no deserto. Não ande por informação, ande por revelação. Não ande sobre informação, ande sobre a revelação do alto. Preciso caminhar para o final.
No momento em que Pedro escolhe a informação, ele começa a afogar. Só que tem uma coisa bem curiosa nessa mensagem. Jesus, ele estava na montanha, sim ou não? Ele estava na montanha orando. Jesus, 100% homem, 100% Deus. Você acha que Jesus, ele precisa orar para ele andar por sobre as águas? Não. Mas a Bíblia fala que Jesus estava orando, varão. Jesus estava orando. E depois ele desce por sobre as águas. Ele estava no monte orando. Você acha que Jesus, ele precisa orar para andar por sobre as águas? Não. Por que é que Jesus estava orando? Para dar coragem para Pedro sair do barco. Ele já desce com uma convicção, sabendo que você vai sair do barco, meu irmão. Eu não sei qual que é o cenário que você está vivendo. Meu Deus, Deus não está deixando eu ir adiante. Ele está mandando eu bater nessa tecla do cenário. Eu não sei qual que é o cenário da sua vida. O cenário talvez pode estar caótico. Talvez a sua casa está virada da cabeça para baixo, da ponta aos avessos. Talvez você está aqui distribuindo sorriso para os irmãos. Mas só você e Deus sabe quando você está sozinho, começa a derramar lágrimas diante do Senhor. Mas o Senhor está te dizendo, você não abriu mão de mim no meio do cenário caótico. Eu não vou abrir mão de você também nesse tempo. Eu sustento a tua vida, e eu viro a chave desse cenário aqui hoje, como Ezequiel estava no vale de ossos secos, profetiza sobre este vale, e tudo vai ter vida. Aquele negócio que estava parecendo um cenário de cemitério, o Senhor manda dizer, abre a tua boca e profetiza, a vida do Senhor vai começar a descer naquele lugar, a vida do Senhor, ele desce naquele lugar, e o cenário vai mudar. Aí Pedro, ele vira e fala assim, Jesus vira para Pedro e fala assim, por que você duvidou, Pedro? A tempestade deixou você duvidar, Pedro. A tempestade deixou você começar a afundar, Pedro. Pedro afundando então. A Bíblia fala que Jesus prontamente estendendo a mão para Pedro, pega ele pela mão e coloca ele de pé de novo. Volta os dois caminhando pelas águas. Você já parou para pensar que ainda que você esteja afundando, Jesus, ele é o único amigo que pode aparecer no dia mau? Pare e pensa, meu irmão, tinha 11 dentro do barco, nenhum pulou para salvar Pedro afundando. Nenhum pulou. Tem gente que pode andar com você, mas na hora que está na tempestade, que você está afundando, deixa você sozinho, vira as costas. Ele pode até estar querendo fazer alguma coisa, mas ele não tem capacidade. Mas aí Jesus está dizendo, não tem problema. Se todo mundo te vira as costas no dia ruim, eu me apresento para você e te estendo a mão. Se amigos esqueceram de você, se pessoas traíram você, se pessoas viraram as costas para você, Jesus é o único que não vai te trair, Jesus é o único que não vai falhar, Jesus é o único que permanece, Jesus é o único que vai estender a mão para você, mesmo que você esteja afundando sobre as muitas águas, Jesus aparece para te falar, eu puxo você pela mão, eu coloco você de novo no prumo, eu faço com que você ande, eu faço com que você viva no sobrenatural, me dá a mão, Pedro, porque se ninguém te der a mão, eu serei contigo por todos os dias da tua vida, Pedro. Eu fico imaginando, aleluia, eu fico imaginando Pedro falando, mas eu entendo disso daqui, eu pesquei por muito tempo, eu entendo de barco, eu entendo um pouco de tempestade, eu entendo um pouco desse cenário, eu entendo um pouquinho disso daqui, mas eu imagino Jesus falando para ele, mas eu entendo de sobrenatural, eu entendo de provisão, eu entendo de milagre, eu entendo de poder, você pode entender de muitas coisas daqui da terra, mas o Senhor sabe de tudo que acontece no céu. O Espírito Santo sabe de tudo que já aconteceu lá, meu irmão, e Ele te dá essa autoridade aqui hoje, para que você, mesmo que você esteja afundando, Ele estenda a mão para você e você volte a andar pelo sobrenatural, porque tem gente aqui exatamente nessa noite assim, viveu por muito tempo no sobrenatural, aí começou a afundar por causa da informação, mas Jesus, Ele desce aqui hoje para te falar, eu me revelo aqui hoje nessa noite de Santa Ceia, para te falar que eu te coloco nesse sobrenatural. Lembra?
Lembra de quando você levantava para orar e não era problema? Lembra de quando você subia para a monte para orar e não era problema? Lembra quando você se separava mais, você jejuava mais? Lembra quando você tinha compromisso comigo e não era problema? Pois é, assim diz a palavra do Senhor para você: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Volte a viver esse tempo de sobrenatural que você vivia. Volte a orar com a intrepidez que você vivia. Volte a profetizar com a autoridade que você profetizava, porque o Senhor está te dizendo: eu te arranco dessa tempestade hoje. Fica de pé para parecer que está acabando. Fica de pé. Preciso liberar uma palavra de oração para você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eles voltam para o mesmo ponto de partida. Detalhe: antes de Pedro andar por sobre as águas, Jesus já estava lá. Por que disso? Porque todo lugar que você for pisar a planta dos seus pés, Jesus já vai ter chegado primeiro, viu? Quando você chegar na tua casa, Jesus já vai ter pisado naquele lugar. Quando você chegar na tua empresa, Jesus já chegou, pisou naquele lugar. Quando você for exercer o seu ministério, Jesus já pisou naquele lugar. Antes de eu subir nesse altar, Jesus já tinha pisado nesse lugar. Aonde você for chegar, Jesus já colocou os pés antes para te falar: se eu coloquei os pés aqui, eu te chamo para colocar junto comigo. Eu te chamo para ter um relacionamento junto comigo. Ai, ai, ai. O Espírito Santo está renovando gente aqui. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Eu preciso passar a palavra para a pastora, mas antes disso eu preciso liberar uma palavra de oração para você. Coloca a mão no seu coração. Oh, Espírito de vida, eu profetizo a vida sobre o sepulcro agora. Esse coração que há muito tempo andava amargurado e triste, Senhor, porque os processos da vida afastaram os teus filhos da presença, afastaram os teus filhos do propósito. Mas o Senhor aqui hoje, meu Pai, eu tenho uma palavra de oração. Renova os teus filhos com o teu poder nessa noite. Renova os teus filhos com a tua graça nessa noite. Renova os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Eu profetizo a vida sobre os teus filhos, meu Pai. Que a tua graça, que o teu poder venha superabundar na vida deles, Senhor. Em nome de Jesus, é um tempo novo. Meu Deus, revela um fator novo na vida dos teus filhos, na casa dos teus filhos, meu Pai. Aonde há esse ambiente de desunião, eu profetizo agora a restauração. Aonde há, meu Pai, esse ambiente, meu Deus, de doença, eu profetizo a cura. Aonde há, meu Deus, esse ambiente, meu Pai, que não tem salvação, eu profetizo a salvação do Senhor. Aonde há, meu Pai, esse ambiente caótico, eu profetizo a paz de Espírito em nome de Jesus, Senhor. É chegado um novo tempo para o teu povo, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha renovar hoje. Meu Deus, que o Senhor venha renovar de dentro para fora. Confirme essa palavra no coração dos teus filhos, Senhor. Nós cremos na tua palavra nessa noite, em nome de Jesus.